Saudações, amadas almas cósmicas. Se esta mensagem chegou até você, é porque existe uma frequência que vibra em sintonia com o seu ser mais profundo. Um código foi ativado. Um ciclo está chegando ao fim, e a grande verdade que durante eras esteve velada, está se revelando neste exato momento diante dos olhos daqueles que escolheram ver. Esta é uma transmissão de luz, proveniente diretamente das esferas elevadas do Conselho Arcturiano, com o propósito de revelar o que por muito tempo esteve oculto: a queda da Matriz e a liberação das tecnologias que mudarão completamente a realidade humana. O que está acontecendo agora, no plano físico, é apenas o reflexo do que já foi decretado nas dimensões superiores. O colapso do velho sistema, sustentado por uma rede de controle baseada no medo, está em andamento. Os códigos estão sendo decifrados. A matriz artificial que mantinha a humanidade em padrões de limitação, escassez, separação e ignorância está desmoronando. Mas a força por trás dessa transformação não é externa. Não são as naves, nem os comandos galácticos, nem mesmo as ondas de luz que banham o planeta. É você. Sim, é a sua consciência desperta, a sua entrega, a sua escolha de viver na verdade, que está impulsionando a libertação de tudo o que foi negado à humanidade por tanto tempo. Porque o segredo mais grande e poderoso é este: você é o catalisador da ascensão. Você é a tecnologia divina encarnada. E por isso, os Arcturianos anunciam agora que chegou o momento de revelar os mecanismos que, durante eras, foram mantidos sob o domínio daqueles que usaram o conhecimento para subjugar e não para libertar. Entre essas tecnologias estão dispositivos de cura instantânea, geradores de energia livre, portais interdimensionais, mecanismos de restauração celular e até mesmo tecnologias mentais, capazes de conectar diretamente o campo mental humano com o campo unificado da fonte. Esses artefatos, guardados em subterrâneos, naves ocultas e bases secretas, têm sido usados pelas forças do controle para manipular o clima, provocar catástrofes, intensificar estados de medo coletivo e bloquear os canais espirituais de comunicação com os planos superiores. Mas agora, as forças alinhadas com a luz, as chamadas coalizões galácticas benevolentes, os chapéus brancos entre os humanos e o próprio pulso da Terra, estão ativando os protocolos de libertação. Em termos simples, o que antes era usado para aprisionar será revertido para libertar. E a condição para isso não é uma guerra externa, mas uma frequência interna. Quanto mais você se alinhar com sua verdade divina, mais rapidamente essas tecnologias serão colocadas a serviço da humanidade desperta. Essa revelação, no entanto, não se refere apenas aos dispositivos. Trata-se de você lembrar o quanto foi manipulado para esquecer quem você é. Os Arcturianos dizem claramente: o corpo humano é um veículo multidimensional, geneticamente programado com capacidades superiores. Muitas dessas capacidades foram desativadas intencionalmente. A glândula pineal, a conexão com o campo acástico, a leitura vibracional instantânea. Tudo isso estava em você, ainda está, e agora está sendo reativado. Este processo ocorre em etapas. Primeiro, através da lembrança, depois, através da integração. E, finalmente, através da manifestação. A luz do grande Sol central, em sincronia com o pulso cósmico de Alcione, está bombardeando o sistema solar com ondas de partículas inteligentes. São essas ondas que despertam memórias celulares em você. É por isso que muitos estão sentindo dores, instabilidade emocional, confusão mental. Todos esses são sintomas da reprogramação biocósmica em andamento. Ao mesmo tempo, os mecanismos de controle estão reagindo. Você percebe isso nas notícias, nas tensões sociais, nos bloqueios tecnológicos. São tentativas desesperadas de impedir o inevitável. Mas eles não conseguem mais sustentar a matriz, porque o campo vibratório coletivo da Terra já cruzou o ponto de não retorno. Estamos em um processo irreversível de ascensão. E você faz parte disso. Seu despertar não é individual. Ele afeta a rede global. Cada uma de suas escolhas, cada meditação, cada palavra de amor gera ressonância em milhares de almas em todo o mundo. É uma cadeia viva de luz. E isso sim, é a verdadeira tecnologia esquecida, a rede de corações alinhados com a fonte. Muitos se perguntarão: quando veremos essas tecnologias físicas? Quando estarão disponíveis? E a resposta é simples: quando o coletivo estiver pronto para usá-las com consciência, e não com o desejo de poder. Algumas já estão sendo testadas em segredo por equipes multidimensionais. Outras serão reveladas de forma aparentemente natural, como inovações científicas. Mas a verdadeira libertação ocorrerá no interior.
Porque de nada adianta liberar uma tecnologia de cura se a humanidade continua presa ao medo da doença. De nada adianta a energia livre se o homem continua escravizado pelo desejo de domínio. Por isso, agora o chamado é para você. Volte sua atenção para dentro de você. Conecte-se com seu campo vibratório mais puro. Lembre-se da sua missão. Você veio para ser um ponto de ancoragem da nova realidade. Os códigos estão sendo transmitidos agora, através desta mensagem. Seu corpo os reconhece, sua alma os absorve. A verdade está sendo lembrada. E chegou o momento de agir com consciência. Você está onde deve estar, neste preciso momento da linha temporal cósmica. Você, sim, você que ouve e sente estas palavras, é parte fundamental da engenharia vibracional que sustenta a dissolução da velha matriz. Não há erro, não há acaso. O chamado da sua alma já foi emitido há eras, e agora, em plena reverberação da luz do grande sol central, você começa a lembrar. E o que está sendo lembrado não é uma crença, não é uma doutrina, não é um conceito mental. É uma vibração, uma frequência que pulsa nas camadas mais profundas do seu ser, conectando você diretamente com a fonte criadora e com o grande plano que sempre esteve em andamento. Mesmo quando tudo parecia caos, perda ou confusão. O colapso que você está testemunhando, tanto no mundo exterior quanto nos bastidores de sua vida interior, não é destruição, é purificação. Os arcturianos, assim como os pleiadianos, sirianos, andromedanos e todas as delegações estelares ligadas à Confederação Interdimensional de Luz, estão em completa sincronia com os comandos internos da Terra. Eles não estão chegando agora, eles sempre estiveram aqui. Desde os primeiros impulsos de vida neste planeta, sua presença tem sido constante, silenciosa, amorosa, respeitosa. Mas o que está mudando agora é a sua permissão vibratória. O véu entre os mundos não se sustenta mais. E com esse véu se dissipando, as memórias começam a retornar. Vocês começam a perceber que tudo tem sido um grande teatro cósmico para ensinar à humanidade uma lição definitiva. O poder não vem de fora, ele vem de dentro. E agora, o que está em jogo é a capacidade coletiva de lembrar desse poder e usá-lo com responsabilidade. A matriz era sustentada por 3 pilares: medo, escassez e separação. Esses são os programas centrais que foram injetados no campo coletivo humano por meio de estruturas religiosas dogmáticas, sistemas educacionais limitantes, governos autoritários e tecnologias manipuladoras. Tudo isso foi projetado para desconectá-lo de sua essência e criar a ilusão de que você é pequeno, dependente e impotente. Mas esses códigos estão desmoronando, e junto com eles, todos os sistemas que os sustentavam. Isso inclui os sistemas financeiros controlados por bancos centrais que operam sob a lógica do endividamento perpétuo, as estruturas midiáticas que propagam a desinformação e o medo, os sistemas políticos que se alimentam da corrupção e da opressão. Eles estão se fragmentando, e no lugar dessas ruínas uma nova consciência está surgindo. Essa consciência não tem nome, bandeira ou ideologia. É o reflexo da alma coletiva despertando para si mesma. E é por isso que as tecnologias ocultas estão prestes a emergir, não porque alguém decidiu liberá-las, mas porque o campo coletivo da humanidade atingiu a frequência mínima necessária para recebê-las. Mas atenção, este processo não é passivo, requer ação consciente. Requer que cada ser desperto assuma seu lugar como pilar de luz, como âncora de uma nova realidade. E isso começa com as atitudes mais simples. Como você se alimenta, como se comunica, como reage ao caos, como escolhe vibrar diante dos desafios. Os arcturianos afirmam que neste exato momento, há laboratórios subterrâneos sendo desativados, bases secretas sendo esvaziadas, inteligências artificiais sendo reprogramadas para operar em sintonia com a ética galáctica. Tudo isso está acontecendo enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto anda por aí pensando que nada mudou. Mas mudou, está mudando. E a mudança mais importante está ocorrendo dentro de você. Seus sonhos estão mais vívidos? Seus sentimentos estão mais intensos? Você sentiu um desejo repentino de se afastar de lugares ou pessoas que antes pareciam normais? Isso é sintoma de uma recalibração vibracional. Você está sendo realinhado, seu DNA está sendo atualizado. As camadas inativas estão despertando para que você possa receber a nova linguagem da Terra. Uma linguagem que não é falada, mas sentida, intuída e emanada. Neste exato momento, milhares de seres estão despertando simultaneamente em todo o planeta. Isso cria um campo de coerência que vai além do que a ciência atual pode medir. Esse campo é capaz de curvar realidades, alterar acontecimentos, transformar linhas temporais. E tudo isso sem disparar uma única bala.
A verdadeira revolução é vibracional. Mas é necessário que você esteja presente. Não apenas presente fisicamente, mas energeticamente consciente. Preste atenção aos seus pensamentos, porque eles criam. Preste atenção às suas emoções, porque elas moldam o campo que o rodeia. E, acima de tudo, preste atenção às suas palavras. O verbo é criador, a fala é um portal. Cada vez que você diz "eu sou", você está ativando um código. E é por isso que os arcturianos nos convidam agora a usar esse código com consciência. Eu sou luz. Eu sou soberano. Eu sou amor em ação. Essas frases não são apenas afirmações motivacionais. Elas são chaves. Elas desbloqueiam frequências que estiveram seladas durante milênios. E, uma vez ativadas, começam a transformar sua realidade de dentro para fora. É nesse ponto que a revelação se torna completa. Não se trata apenas de liberar dispositivos ocultos em bunkers. Trata-se de liberar as camadas do seu ser que estavam presas por programações inconscientes. E ao fazer isso, você se torna uma antena viva da nova Terra. Você se torna uma tecnologia viva, em plena comunhão com a fonte. Sim, haverá momentos de desconforto. Sim, haverá resistências. Sim, as sombras tentarão se reorganizar. Mas nada poderá deter o que já foi decretado no nível do espírito. A era da verdade chegou, e com ela, o retorno da soberania pessoal e coletiva. Portanto, mantenha-se firme, mantenha-se conectado, mantenha-se lúcido. A Terra está passando por um vórtice de transição que não pode ser interrompido. E cada passo que você dá nesta jornada ressoa nos campos sutis como um sinal de que a missão está sendo cumprida. Você está pronto, sempre esteve, e agora é o momento de ser. A cada instante em que você escolhe a consciência, o campo que o rodeia se reconfigura. Você não apenas influencia sua realidade pessoal, mas também interfere diretamente nos padrões vibracionais coletivos da Terra. Este é o cerne do despertar. Compreender que você é coautor de tudo o que se manifesta e que sua assinatura energética está em tudo o que você toca. Neste momento, está ocorrendo uma profunda reestruturação nos corpos sutis da humanidade. Não se trata de um evento isolado ou de uma ação externa que trará a salvação. Os arcturianos são claros. O que está se revelando agora é que cada ser humano tem a mesma capacidade de canalizar informação, energia e cura que os grandes mestres da história. A diferença está apenas na lembrança. E essa lembrança está se ativando em ondas. Muitos já estão sentindo isso. Sensações inexplicáveis de conexão com tudo, momentos de telepatia espontânea, intuições precisas sobre situações que antes pareciam imprevisíveis. Tudo isso são manifestações iniciais do corpo de luz integrando-se plenamente ao corpo físico. Esse processo, conhecido como ativação do campo mercábico, tem sido acompanhado atentamente por seres de alta dimensão que agora trabalham lado a lado com os humanos despertos. Mas não se trata de glamour, nem de dons místicos. Trata-se de um resgate do essencial, um retorno à natureza divina do ser. E isso, em si mesmo, é um ato revolucionário. Porque a matriz se sustentava precisamente na ignorância dessa verdade. Ao redescobri-la, você a desativa. Os sinais dessa desativação já estão por toda parte. Sistemas inteiros estão desmoronando, não porque foram derrotados pela força física, mas porque perderam o alimento vibratório que os sustentava, o medo. E isso é mérito da humanidade desperta. Daqueles que escolheram transmutar em vez de resistir. Daqueles que optaram por amar mesmo quando tudo parecia exigir ódio. Daqueles que silenciaram a mente e ouviram o coração. Os arcturianos revelam que, nos bastidores do mundo físico, há um movimento coordenado por consciências avançadas para redirecionar as energias planetárias e corrigir as distorções que foram implantadas ao longo de milênios. Entre essas correções está a reativação dos portais de energia da Terra, muitos dos quais haviam sido selados por tecnologias utilizadas por antigas elites ocultas. Esses portais, que antes serviam para manipulação e controle, agora estão sendo recalibrados para emitir frequências regeneradoras. Regiões do planeta como os Andes, o Himalaia, os Alpes, a floresta amazônica e áreas do Oceano Pacífico estão se transformando gradualmente em nós de luz pura, com o potencial de alterar o campo vibratório de massas inteiras. Você pode sentir isso se prestar atenção. Você pode perceber mudanças na atmosfera, em seus ciclos emocionais, em seus padrões de pensamento. Muitos relataram sensações de aceleração do tempo, lapsos de memória linear, experiências mais frequentes de déjà vu e uma percepção crescente do aqui e agora. Isso não é uma disfunção, é expansão.
Estamos saindo da lógica cartesiana, fragmentada e materialista, e voltando à percepção da realidade como um organismo vivo, interconectado e multidimensional. A Terra não é apenas um planeta, é uma consciência. E você, ao despertar, se reconecta com seu campo vivo de memória ancestral. Os arcturianos explicam que muito em breve começaremos a compreender a realidade de forma vibratória. Isso significa que as decisões não serão tomadas com base apenas em dados externos ou na lógica racional, mas em sensações sutis, na ressonância. A famosa frase, algo me dizia para ir por aqui, será levada a sério, porque será o seu eu superior guiando diretamente cada passo. As tecnologias que virão, aquelas que foram ocultadas por tanto tempo, não só serão liberadas, mas também integradas à nova consciência. Não adianta liberar máquinas de cura, campos antigravitacionais ou fontes de energia limpa se a consciência que as utiliza ainda vibra em controle e escassez. Por isso, a liberação será gradual e coordenada com o avanço vibracional do coletivo. Entre essas tecnologias, os arcturianos destacam 3 principais: a tecnologia de ressonância quântica para a cura celular e a reversão do envelhecimento, os sistemas de transmissão energética sem fio e livres de emissões, e as bibliotecas holográficas ancestrais, que contêm registros completos da história da humanidade, antes e além da Terra. Essas bibliotecas já estão sendo acessadas por algumas consciências expandidas, em estado de sono ou meditação profunda. Elas não se encontram em arquivos físicos, mas em campos de informação que circundam a Terra e que agora são acessíveis por ressonância. Você pode se conectar a elas, você já está se conectando a elas. E com essas conexões vem a responsabilidade. O conhecimento não será mais monopólio de elites, ordens secretas ou castas religiosas. Será vivo, fluido, compartilhado, mas também será ético. Somente aqueles que estiverem em coerência com o coração poderão acessar as camadas mais profundas desse conhecimento. Isso não é um castigo, é proteção. Estamos entrando em uma época em que a vibração se torna a única senha de acesso. Você não terá que provar nada a ninguém. Seu campo dirá tudo. E será em função dele que as portas se abrirão ou permanecerão fechadas. Por isso, agora mais do que nunca, é hora de cuidar do seu campo, de escolher com o que você se conecta, de alimentar apenas aquilo que te eleva. E os arcturianos são diretos ao afirmar: o maior risco agora é o ruído, a distração, as falsas guerras de narrativas, os escândalos programados para desviar sua atenção. Nada disso importa. Tudo isso é secundário. O que importa é como você se sente, como você está vibrando, como você está reagindo, porque é isso que molda sua linha do tempo. E mais, é isso que molda a linha do tempo coletiva. Se milhões de pessoas ancorarem a paz, a verdade e a integridade, não haverá estrutura capaz de se manter de pé. A matriz precisa de baixa vibração para existir. Sem ela, simplesmente se desintegra. Por isso, o chamado agora é claro: permaneça, mantenha-se firme, respire fundo, sinta seu centro. A onda já começou e não vai parar. Nesta fase do processo de transição, os arcturianos enfatizam a importância do discernimento vibracional. Em outras palavras, não basta mais absorver informações, é essencial sentir com clareza a origem energética de tudo o que chega até você. Isso inclui mensagens espirituais, notícias globais, relacionamentos e até mesmo ideias que passam pela sua mente. A nova Terra será construída com base na ressonância do coração, e não no raciocínio da mente isolada. Este é um ponto-chave para os próximos passos da humanidade desperta. Muitos trabalhadores da luz já perceberam que, nos últimos meses, há um aumento significativo de interferências sutis, tanto nos campos emocionais quanto nos mentais. Isso acontece porque as últimas resistências da antiga matriz estão tentando manter ativos os velhos padrões vibracionais. São tentativas desesperadas de reancorar o medo, a dúvida, o julgamento e a separação. No entanto, quanto mais você reconhece esses movimentos como ilusões energéticas e não como realidades absolutas, mais rapidamente eles se dissolvem em seu campo. A ascensão não é um momento isolado, nem um evento externo que será anunciado nas manchetes. É um processo contínuo, interno e expansivo que ocorre todos os dias, em seus gestos, em suas palavras, em suas decisões. É por isso que os arcturianos enfatizam: cada escolha é uma chave vibratória. E essas escolhas estão definindo agora de forma direta a qualidade das linhas temporais às quais cada alma acessa. Neste momento, muitos estão passando por uma espécie de descompressão energética. É como se os sistemas internos estivessem se reconfigurando para suportar frequências mais altas de maneira estável.
Essa descompressão pode gerar sintomas físicos intensos, como cansaço extremo, insônia, mudanças de humor, sensação de desorientação temporal ou espacial, entre outros. Tudo isso faz parte da adaptação ao novo código dimensional que está se instalando. As tecnologias ocultas que agora estão sendo desativadas do controle da antiga elite também têm um papel nessa transição. Durante séculos, certos dispositivos, alguns físicos e outros energéticos, têm sido usados para manipular os padrões mentais e emocionais da humanidade, criando um campo coletivo de ansiedade crônica, escassez e hiperatividade mental. Esses dispositivos, alguns baseados em engenharia escalar e outros em frequências pulsadas de baixa vibração, estão sendo neutralizados sistematicamente por equipes multidimensionais ligadas à Confederação Galáctica. A boa notícia é que isso não é mais apenas uma promessa, já é uma realidade em vários pontos do planeta. Locais que antes eram epicentros de manipulação energética estão agora se tornando vórtices de cura e realinhamento. Isso inclui antigas bases subterrâneas, centros financeiros globais e até mesmo grandes áreas urbanas que agora estão recebendo influxos de energia cósmica restauradora. Essa mudança é profunda e está apenas começando. O que virá a seguir é a reativação plena da tecnologia da alma. Os arcturianos explicam que, antes da grande manipulação energética da Terra, os humanos eram seres naturalmente multidimensionais, capazes de se comunicar com o campo universal, acessar o conhecimento através da sintonia direta e co-criar realidades com facilidade. Tudo isso será restaurado, mas não como um presente externo. Será um resgate natural do que sempre foi seu. Para que isso ocorra de maneira segura e progressiva, você será guiado por sinais internos claros. Os sonhos se tornarão mais lúcidos, as meditações revelarão respostas que antes pareciam inatingíveis, e, acima de tudo, você sentirá uma confiança silenciosa e inabalável surgindo do seu próprio centro. Trata-se da reconexão com o eu superior, que deixou de ser uma ideia distante para se tornar uma presença viva em sua consciência diária. Neste ponto, os arcturianos compartilham um aviso importante: evite procurar fora o que já está dentro. Muitos, ao perceberem a abertura para novas tecnologias e possibilidades, podem cair na armadilha de procurar gurus, sistemas milagrosos ou salvadores externos. Isso é um eco da velha matriz. A verdadeira soberania começa quando você reconhece que o portal mais poderoso do universo está em seu próprio coração. Esta é a chave para a nova Terra. Uma humanidade desperta, alinhada com sua essência, operando em unidade vibratória, onde cada ser é mestre de si mesmo, mas nunca está sozinho. Isso rompe com o paradigma do controle e da hierarquia, e dá início a uma sociedade baseada em redes de colaboração consciente. Não haverá mais pirâmides de poder. Haverá círculos de sabedoria, onde cada voz será ouvida e cada alma será honrada por sua luz única. Estamos, portanto, diante de um limiar histórico, não apenas em termos políticos ou sociais, mas em termos cósmicos. A Terra está atravessando uma zona de ativação interdimensional, onde portais de consciência estão se abrindo a uma velocidade cada vez maior. Isso acelera os processos de cura, transformação e manifestação, mas também exige uma nova maturidade espiritual por parte de cada um. A maturidade espiritual de saber quando calar e quando agir, quando fazer uma pausa e quando avançar, quando confiar e quando soltar. Essas decisões não virão mais da mente, mas da escuta interna. E para isso, você está sendo treinado a cada instante. O caos externo não é um obstáculo, é uma oportunidade para se concentrar ainda mais em sua luz. Essa luz que você carrega consigo é a chave para tudo o que está por vir. E quanto mais você a honra e compartilha, mais portas se abrem ao seu redor. Porque a nova realidade já está aqui, esperando para ser habitada. Chegamos a um momento sem precedentes em toda a história da humanidade. O que durante milênios permaneceu nas sombras, tecnologias, conhecimentos, códigos genéticos, poderes da mente e da alma, começa a emergir como luz viva na superfície do planeta. Essa revelação, embora esperada por muitos, não ocorrerá como um espetáculo dramático para os olhos físicos. Será percebida primeiro por aqueles que já despertaram para o verdadeiro papel da consciência: cocriar, curar e libertar. Os arcturianos dizem que o tempo de espera terminou. O momento da ativação é agora. E essa ativação já não está nas mãos de estruturas externas ou autoridades galácticas isoladas. Depende de você. Cada trabalhador da luz, cada alma encarnada com a missão de restaurar o equilíbrio planetário, é agora chamada a ocupar seu lugar sem mais demora.
A diferença entre aqueles que apenas observam e aqueles que realmente sustentam a luz será evidente. E não será pelas palavras, mas pela presença vibratória. Você já sentiu isso? Você já percebeu que, mesmo que não compreenda todos os detalhes, há algo maior guiando seus passos? Esse algo é o seu eu futuro, o seu eu original, operando além do tempo linear, empurrando sua consciência atual para o ponto exato em que ela precisa estar. Esse eu superior já conhece o final da história. Ele já viu o colapso total da matriz. Já testemunhou a elevação da Terra para uma frequência cristalina da quinta dimensão. O que está acontecendo agora é apenas a lembrança, por parte de sua versão presente, do que sua alma já experimentou no plano mais elevado. Com a liberação das tecnologias ocultas, algumas milenares, outras interplanetárias, também virá a grande responsabilidade. O acesso será vibracional, não político. Somente aqueles alinhados com a pureza do coração, com a intenção de servir e não dominar, poderão operar plenamente essas tecnologias. Os dispositivos de cura instantânea, as câmaras de regeneração celular, os portais interdimensionais e os cristais programáveis não responderão aos comandos do ego. Eles reconhecerão apenas a assinatura energética da unidade. Isso também se aplica aos códigos de ativação que estão sendo liberados em ondas. Muitos já os estão recebendo durante o sono, outros através de sincronicidades, visões ou mesmo em momentos de silêncio profundo. Eles não se manifestam como informação mental, mas como conhecimentos que emergem espontaneamente, como se sempre tivessem estado lá, esperando o momento certo para se revelar. É por isso que os arcturianos insistem: volte para dentro de si mesmo, conecte-se com a natureza, desconecte-se, sempre que possível, das frequências artificiais da matriz. Busque a clareza e permita que o que está emergindo venha à tona sem controle, sem medo, sem julgamento. Essa é a verdadeira entrega consciente. Você perceberá que, à medida que mais luz se ancora em seu campo, menos você precisará de palavras, rituais ou validações externas. Sua vibração será seu escudo, sua frequência será seu veículo, e sua consciência será sua bússola. Neste novo campo de realidade, a mente serve ao coração, e o coração está conectado ao centro da galáxia, o grande Sol central. De lá está sendo emitido o pulso final, uma onda cósmica que atravessará todas as camadas do espaço-tempo e tocará cada átomo da Terra. Essa onda já começou a ser sentida. Os sintomas são evidentes: uma aceleração dos processos de liberação emocional, colapsos de estruturas sociais, aumento da sensibilidade intuitiva e uma necessidade repentina de se alinhar com o que é real, puro e eterno. Este é o sinal de que a frequência 5D já está entre nós. Aqueles que se mantiverem alinhados perceberão que os milagres não são eventos isolados, mas consequências naturais de uma nova vibração. As manifestações se tornarão quase instantâneas, as conexões com outras almas se intensificarão, e os dons espirituais começarão a se expandir de forma orgânica. Você se lembrará de como curar com as mãos, como ouvir o campo, como falar com os elementos, e tudo isso sem esforço, pois está em sua memória cósmica. Enquanto isso, no plano físico, a transição continuará. Algumas estruturas cairão, sim, alguns líderes serão expostos, mas nada disso será feito com violência ou imposição. Será como o desmoronamento de um castelo de areia diante da maré crescente. A nova luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela simplesmente se expande, e a escuridão se dissolve ao não encontrar mais sustento. Os arturianos concluem este ciclo de transmissão, afirmando que não há mais volta atrás. Não há mais lugar para retrocessos. O plano foi ativado. A ascensão está em andamento. A Terra, como consciência planetária, já escolheu seu caminho. O que resta agora é que os filhos da luz, vocês, reconheçam que o chamado é real e que chegou a hora de responder. Não é necessário estar preparado no sentido convencional. Não é necessário saber tudo. O que importa agora é estar presente, consciente, alinhado com o coração, disposição para amar, disposição para servir, disposição para lembrar, porque é precisamente isso que mudará tudo.